Olá, bem-vindo. Você está no Café Executivo. Namastê, Deus em mim, saúda Deus em você. Saudamos você em meu nome, em nome de Ieda Hiramine, que está sempre comigo aqui no canal, compartilhando ideias inspiradoras. Hoje ela está numa aula presencial e a gente está aqui conversando sobre defesa, recuo e ataque. Só que não é uma aula de artes marciais. E também hoje não podemos fazer a parte da yoga, que é a especialidade de Ieda. Mas o que eu estou falando sobre defesa, recuo e ataque é em relação às críticas e aos julgamentos. Então a proposta aqui é a gente refletir um pouquinho, conversar um pouquinho novamente sobre a comunicação. Eu digo novamente porque a gente tem conversado bastante nos nossos vídeos. Entre os vídeos, um deles da semana passada, a gente conversou sobre a linguagem do chacal, aquela linguagem que agride, aquela linguagem que julga, que rotula as pessoas, que critica as pessoas através de um rótulo, através de um julgamento, e a linguagem da girafa, que é a linguagem da comunicação não violenta, da comunicação movida pela compaixão, movida pela doação, movida por uma conexão muito mais profunda. E é sobre isso a nossa reflexão de hoje. A comunicação não violenta, proposta pelo professor psicólogo Marshall Rosenberg, propõe então que a gente faça um passo a passo para estabelecer uma comunicação muito mais construtiva. Qual é esse passo a passo? É você observar o fato isento da opinião. Então, observação sem estar ali misturado, contaminado pela sua opinião, pela sua raiva. Observação, compreender o sentimento, compreender a necessidade que está subjacente ao sentimento e aí poder estabelecer um pedido, uma comunicação, uma conversa muito mais rica. A isso nós podemos chamar de entender, expressar o que há de mais vivo em nós e também entender o que há de mais vivo na outra pessoa e assim enriquecer a vida. O professor Rosenberg traz experiências do cotidiano, né, para mostrar que o julgamento e a crítica baseada nos rótulos, num julgamento moral, por exemplo, não trazem uma proposta para a pessoa, para outra pessoa, para a pessoa que foi agredida verbalmente, violentada verbalmente, ela fazer uma reflexão e ela tentar fazer uma mudança de comportamento. Ele dá exemplos de linguagem chacal, por exemplo, que ele diz assim que em Detroit, né, onde ele viveu, a sua infância, então depois ele foi crescendo e aprendendo a linguagem chacal. Então se alguém dirige de uma forma que não é a forma como ele pensa que deveria ser e alguém então dirige de uma forma que ele julga errado, então ele abria a janela do carro e gritava: "Seu idiota!", né? Qual é a intenção desse grito, dessa acusação? Será que isso propõe ao outro motorista que ele faça uma reflexão? Puxa, tem razão, o senhor me desculpe, eu fui idiota. E ele fala que nunca funcionou. E depois ele diz então que procurou um método mais culto, né? Procurou se formar, estudar mais, e aí a acusação dele já foi diferente, já não chamava o cara de idiota, e sim de psicopata. Você é um psicopata. Então já tinha um rótulo mais acadêmico aí para avaliar a atitude do outro. Enfim, em síntese, ele explica que rótulos, julgamentos morais, para a gente tentar orientar a outra pessoa para que ela mude seu comportamento. Isso em geral causa uma resistência e não traz nenhum propósito de transformação. Então, bora treinar a nossa comunicação. O que a gente pode fazer é observar sem julgamento. A gente pode separar o fato da opinião. Olha o que diz Marshall Rosenberg: "Posso lidar com você me dizendo o que eu fiz e deixei de fazer, e posso lidar com suas interpretações, mas, por favor, não misture as duas coisas. Se você quer deixar qualquer assunto confuso, posso lhe dizer como fazer. Misture o que eu faço com a maneira como você reage a isso."
Diga-me que você está decepcionada com as tarefas inacabadas que você vê, mas me chamar de irresponsável não é um modo de me motivar. E me diga que fica magoada quando digo não às suas aproximações, mas me chamar de um homem frígido não vai melhorar as suas chances. Sim, posso lidar com você me dizendo o que fiz ou deixei de fazer. E posso lidar com as suas interpretações. Mas, por favor, não misture as duas coisas. Marshall Rosenberg. Então, é importante aí a gente não misturar os fatos das interpretações. A comunicação não violenta proposta por Marshall Rosenberg não é uma comunicação maquiada, é uma comunicação autêntica, transparente, assertiva, mas sempre sem misturar os fatos das opiniões e sempre movida com bastante compaixão. Vale a pena exercitar. Um abraço, namastê.